9h45, a gente teve aí várias operações durante a semana, né? Mirando crimes financeiros, sobretudo essas carteiras de criptomoeda e outros investimentos digitais, eletrônicos, né? E uma idosa aí teve um desvio de recursos milionário, né? Perdeu muito dinheiro, outros também. 37 milhões. Mas outros também tiveram valores vultosos, não chegando a tanto, mas igualmente com prejuízo muito grande. A gente vai tentar entender como se blindar desses processos, se tem como, né? Está em linha conosco, especialista em segurança cibernética, professor Ricardo Dastes. Um bom dia, obrigado pelo seu tempo, sua atenção. Bom dia, Osíris, Macalossi, Sérgio, a todos os ouvintes da Rádio Band. Prazer tê-lo aqui conosco. Como é que o usuário pode adotar algumas medidas que possa se blindar um pouco, principalmente nessa questão, quer investir em criptomoeda, quer investir em carteiras digitais, né? Reduzir o risco, digamos assim. Talvez a primeira coisa seja que houve uma mudança importante nesses golpes. O golpe começa muito antes da transferência do dinheiro, atualmente. Na verdade, quando acontece a transferência, já foi construído durante muitos dias, semanas, e no caso dessa operação foi comprovado ali que em torno de 6 meses, uma relação de confiança. Foi construído pelo golpista ou pelos golpistas uma relação de confiança com as vítimas. Então, o criminoso, ele não precisa mais apenas convencer a vítima de uma forma direta. Sim, primeiro ele conquista todo o ambiente digital. Primeiro ele conquista, e não só conquista conversando ou com a lábia, né, o termo popular que a gente poderia utilizar. Ele cria um ambiente digital falso, convincente, que parece ser de fato um ambiente digital, nesse caso de criptoativos. Agora, como é que a gente consegue escapar desses riscos todos? Porque é uma avalanche diária, né? Nós não temos só golpes do falso advogado, esse aí eu já recebi, no WhatsApp, né? Porque as pessoas conseguem, esses bandidos conseguem o celular, conseguem o acesso a dados. Como é que a gente consegue escapar disso tendo os nossos dados preservados? Há uma solução para isso ou estamos totalmente vulneráveis? Talvez a primeira grande dica aqui seja, normalmente, aquilo que é bom demais, né? Desconfie. Teve um amigo aqui que entrou em contato comigo há alguns meses, também que tinha um familiar que estava quase, né, prestes a cair num golpe muito parecido com esse da operação que foi deflagrada agora. E tudo era muito bom demais para ser verdade. Então, era um patrimônio que se multiplicava muito rapidamente, e aquela falsa percepção de que de fato os recursos estavam ali, uma vez que você está vendo num aplicativo, numa plataforma, um valor que era de X mil reais e de repente em um dia ou uma semana ele se multiplica em 4, 5, 6, 10 vezes. A lógica, ela é parecida com a lógica do jogo do tigrinho. Lembram do jogo do tigrinho? Então, Sim. como a gente está acostumado a ver no aplicativo do banco, o efetivo praticamente desapareceu, né? O dinheiro físico corrente. Então, hoje, para nós, um recurso financeiro, ele é um número dentro de um aplicativo. É assim que a gente trabalha nos bancos, são pixels, né? Dentro de software, atualmente. Então, eu acho que essa primeira questão de bom demais. A segunda é uma questão de urgência. Em algum momento, você precisa fazer hoje, você precisa aportar recursos por questão de taxas, etc., para que você tenha o benefício do retorno daquele investimento. E depois de uma construção ao longo de semanas ou meses, essa relação de confiança, normalmente há um momento em que existe esse pedido, e esse pedido tem que acontecer no mesmo dia, para que não haja tempo para que a gente pense. E talvez a terceira e mais importante é, se você vai receber dinheiro, você não deveria pagar dinheiro, né? Eu não vou pagar para receber. Então, não faz muito sentido essas taxas, etc. Então, talvez a grande dica de ouro seja desconfie, né? Essas plataformas, atualmente, elas criam um ambiente para criar essa falsa ilusão
Sim, de confiança. jogam com a ganância, a vontade de ganhar dinheiro rápido, né? Agora, o Brasil tem uma Lei Geral de Proteção de Dados, que a LGPD, que às vezes a gente tem a sensação de que não serve para nada, porque os nossos dados ficam escancarados aí para quem quer que seja. Seja um telefone celular, CPF, etc. Qualquer lugar que você vai hoje tem que dar o número do CPF, por exemplo, virou uma banalização. Existe alguma forma, só a lei é só o mecanismo jurídico, mas ela não faz a fiscalização e nem implementa sistemas de segurança. Existem sistemas de segurança que possam nos proteger de alguma forma, que os nossos dados não vazem a todo momento? Existem, na verdade, eu trabalho numa empresa que é a Escuna com segurança cibernética, a gente atende o mercado corporativo, e um dos grandes desafios é a monitoração de credenciais, é a palavra que a gente utiliza se referindo tanto aos dados protegidos pela LGPD, nome, sobrenome, CPF, endereço, etc., quanto senhas criptografadas, partes das senhas, e-mail, dados biométricos que possam nos identificar. Apenas no ano passado, aqui na base do Centro de Defesa Cibernética da Escuna, a gente tem um reporte de 2,86, quase 2,7 bilhões de credenciais vazadas globalmente. 2,7 bilhões, se a gente fizer uma comparação com 8 bilhões de pessoas no planeta, é uma fatia bastante representativa. Claro que essas credenciais, muitas vezes, elas se repetem, porque elas vêm de inúmeras fontes. Então, existe uma estratégia que é chamada de inteligência de ameaças, onde se monitora, as empresas costumam monitorar isso para os seus executivos, para os seus funcionários, para garantir que no momento em que seja detectado um vazamento, imediatamente senhas, dados correlacionados sejam alterados. Agora, isso não impede que os criminosos eles entrem em contato conosco, porque uma vez que essas informações caiam na Deep Dark Web, elas estão lá, né? E a partir daí cabe de novo a nós ficarmos atentos. Deixa eu lhe perguntar, bom dia, qual é a responsabilidade de empresas de telefonia em relação aos nossos números de telefone? Eu não saberia responder de uma forma direta, eu não sou exatamente da área do direito, mas existe, claro, uma responsabilidade pela guarda dos dados e todo o sigilo com relação à utilização dos recursos de telefonia. Então, a LGPD, ela se aplica diretamente e existem regulações da Anatel bastante rígidas, que inclusive foram atualizadas no ano passado, de segurança cibernética para as telecom. Isso se Eu aplica perguntei isso. tanto para as grandes quanto para as pequenas. Eu perguntei Desculpa. isso porque o meu telefone vive tocando de números desconhecidos. E boa parte desses números são provavelmente número de golpista. Sim. Não necessariamente o número vazou a partir da operadora, né, de telefonia. Provavelmente esse número está em uma dessas milhares ou milhões de bases previamente vazadas. E daí o golpe segue acontecendo. Sim, que não tem só o número, muitas vezes tem CPF, título de eleitor, nossos dados estão jogados na rede, né? Mais do que isso, né? Tem a nossa ficha, o nosso dossiê completo. Tem uma outra coisa que eu queria comentar que eu acho importante. Quem vive há mais tempo esse movimento da internet, lá atrás, né? Da virada do século para cá, né? Quando iniciou, final dos anos 90, 2000, 2010, etc. Talvez lembre de alguns golpes, tinha o famoso golpe do príncipe nigeriano, golpe do falso, onde você recebia por e-mail, na época, uma tentativa de contato, dizendo que você ia receber uma fortuna se você transferisse uma quantia para desembaraço de uma herança, alguma coisa assim. E mais do que isso, né? Os famosos phishings, aqueles e-mails que nós sempre recebemos, onde havia também uma dica importante que era verifique se realmente parece legítimo, se não tem imagens distorcidas, erros ortográficos. A forma como normalmente isso se apresentava, ela não parecia legítima. Bastava um pouco de atenção de nossa parte que você conseguia separar aquilo que era falso, aquilo que era golpe, daquilo que era de fato um e-mail, por exemplo,
legítimo. Essa regra, ela infelizmente deixou de valer por conta da IA. Então, no momento em que hoje, em questão de minutos, você consegue criar uma mensagem falsa, um site falso, ou pior até, né, um deepfake de voz, de imagem, de vídeo, essa regra universal que nós utilizávamos até 3, 4 anos atrás, de, poxa vida, como é que você caiu nesse golpe, né? Eu estou vendo aqui o logotipo, é totalmente diferente do logotipo do banco, e ainda assim você caiu, deixou de valer. Porque agora, com ferramentas à disposição de todo mundo, inclusive nossa, é muito fácil que os golpistas criem plataformas, e-mails, mensagens, tais quais as verdadeiras. Sim, você está se referindo, e aí eu sou também testemunha disso, porque já recebi de banco um WhatsApp, por exemplo, com áudio, com a voz de uma pessoa falando como se fosse o gerente do banco, uma foto com uniforme, com uma parede onde tem o logotipo do banco atrás, e aquilo tudo é falso, é um golpista. E a IA permite isso, né? Agora, a inteligência artificial é um outro assunto que o mundo vai ter que discutir, como regulamentar isso tudo, porque ela não tem limites, né? Como é que a gente, de novo, né, se defende disso tudo? Não dá simplesmente para receber uma mensagem dessas e achar que está falando com o gerente de um banco. A recomendação geral, seja uma mensagem que aparenta vir do seu gerente do banco ou de qualquer outro canal, não aceite como verdadeira aquela origem e valide pelo canal que seja o canal oficial. Então, por exemplo, se você receber um WhatsApp do seu gerente do banco, ainda que você se comunique com ele pelo WhatsApp, certamente existe, acho que todos os bancos têm, e sempre recomendam, né, que os correntistas utilizem o canal por dentro do aplicativo. Então, se você recebeu algo que você não estava esperando, né, não era uma conversa ativa que você provocou, foge do normal. Foge do normal, vá pelo canal oficial. Use um segundo canal. Não existem esses segundos fatores de autenticação, quando a gente tenta fazer login com senha, e daí a gente recebe por um outro canal uma chave, um código, um token. É mais ou menos a mesma ideia. Então, aquele canal, em tese, ele está comprometido. Não uso aquele canal para validar a informação, já que a voz já é parecida com ele. O deepfake, ele já está criado. Então, eu recorro a um canal diferente que espera-se que não esteja comprometido. Sim, até mesmo porque hoje muitas ligações são só para captar sua voz, né? E acabam reproduzindo ela por inteligência artificial depois, né? Isso pode ser facilmente reproduzido, né? E mais do que isso, né? Hoje, com as mídias sociais, a nossa voz, a nossa imagem, ela está aí, né? Ela está posta. Agora mesmo, eu estou aqui com vocês nessa entrevista, né? Então a minha voz, ela se torna um pouquinho mais pública a cada momento. Sem então dúvida. É muito difícil. Eu estava ontem num cliente aqui da Escolha Importante, e daí, durante um treinamento para a área administrativa e financeira desse cliente, a abertura foi feita pelo CFO, e ao longo de 1 hora de treinamento, era uma simulação, um exercício que estava sendo feito na empresa, ao final, nós nos utilizamos, né, de um deepfake da voz do próprio CFO que tinha feito a abertura, né? Então pegamos aquela abertura para provocar os próprios colaboradores, e se você recebesse isso do CFO, você acreditaria? E todos ficaram ali estupefatos, né? Porque tinha o timbre de voz, o sotaque, a forma de falar, as pausas, e feito em menos de 15 minutos, com softwares que estão acessíveis a todos. Então é muito rápido. A inteligência artificial realmente traz uma dinâmica impressionante. Especialista em segurança cibernética, Ricardo Dastes, obrigado pela análise aqui no Jornal Gente. Um bom dia de trabalho, bom fim de semana. Até um próximo contato. Um bom dia para vocês e para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes.